Bem-vindo ao canal. E o Homem de Ferro não só é um dos mais poderosos integrantes dos Vingadores, como é um dos fundadores da equipe. E isso acontece em parte devido à inteligência do Tony Stark, assim como ao seu heroísmo. Mas no final das contas, ele consegue ficar no mesmo nível que seus amigos super-humanos e deuses por causa de uma coisa: a armadura do Homem de Ferro. Desde que construiu a sua primeira armadura, Tony Stark tem estado obcecado em aumentar os poderes de todas as suas armaduras. Às vezes, uma armadura do Homem de Ferro é considerada poderosa porque preenche uma função específica perfeitamente. Já em outras vezes, a armadura é considerada poderosa por causa dos materiais dos quais ela é feita. Mas é claro que os poderes não precisam de explicação, e assim o Homem de Ferro tem armaduras para enfrentar os mais poderosos seres do universo Marvel. E aqui vão 15 das mais poderosas armaduras do Homem de Ferro na história da Marvel. Mas antes de conhecermos essas armaduras, se você se identifica com o conteúdo desse canal, se inscreva agora. Assim você ajuda o canal a continuar existindo e contribui para mais e melhores vídeos. Mesmo que a Hulkbuster não tenha sido a primeira armadura, ela é famosa por uma razão. O Hulk é um dos mais fortes e difíceis combatentes, e qualquer armadura que consiga enfrentar o Gigante Verde merece o seu lugar no Hall da Fama. A Hulkbuster original tinha defesa contra uma variedade de ataques físicos, mas o seu desenho não era só para se exibir. Com armas nos ombros e força aumentada, ela tinha um desenho único que foi sendo modificado com o passar do tempo, além de vários encontros com o Hulk. Isso não só significa que o Tony Stark pode vencer, como ele também não vai ficar amassado como uma lata de sardinhas. A armadura Bleeding Edge representa a união das mentes do Tony Stark e do Reed Richards. Tony deixava o seu cérebro offline para enganar Norman Osborn, e o que veio a seguir foi a saga Extremes, e nela Tony literalmente se tornou o Homem de Ferro. A Bleeding Edge é a união do desenho do Tony Stark com os materiais do Reed Richards. A armadura é feita de nanopartículas que existem no corpo do Tony Stark e forma uma armadura que pode tomar qualquer forma que ele quiser. Ele pode escolher peças específicas para alterá-la, mudar o material da armadura para resistir ao magneto e formar armas. A Bleeding Edge é um dos mais importantes passos na linha de armaduras com nanotecnologia. Para quem espera uma armadura fora dos padrões, nada melhor que a Fin Fang Foom Buster. Desenvolvida para combater o legendário dragão Fin Fang Foom, Stark desenhou o modelo 57, pensando em fazer uma armadura bem grande. Isso significa que ele pode partir para o mano a mano com um monstro gigantesco e assim conseguir superá-lo. A Fin Fang Foom Buster apresentava carga elétrica e canhões repulsores, todos incluídos, como um único propósito: derrotar o dragão o mais rápido possível. Infelizmente, o modelo 57 não tinha grande durabilidade, então essa armadura deixou uma grande, mas uma breve impressão. Tony Stark perdeu tudo na Guerra dos Orcs e a sua tecnologia e desenhos foram modificados em sentinelas destruidores de mutantes. A Sentinela Buster é essencialmente Tony Stark lutando contra a sua própria mente. A armadura é feita do ultrapoderoso Mysterium. O sistema de armas integradas derruba mesmo os sentinelas, o que até mesmo mutantes da classe Ômega têm dificuldade em fazer. Além disso, ela pode ser pilotada remotamente, permitindo que o Tony Stark lute contra sua Mark 72, enquanto a Sentinela Buster vai abrindo o caminho. Infelizmente, ele não teve tempo de desenvolver a fonte de força, então a Sentinela Buster teve uma vida curta.
Versatilidade é o principal componente dos desenhos do Stark, mas o modelo 51 é o verdadeiro canivete suíço da coleção de armaduras do Tony. O modelo 51 é um retorno a outras armaduras que usavam nanotecnologia, como a Bleeding Edge, assim como também suas armaduras modulares, resultando em uma armadura que pode ser alterada em partes e carregar armas. Uma das mais impressionantes características nessa armadura, que muda de forma, é que ela pode se tornar algo compacto, como um bracelete, ou mudar para um modo superpoderoso, ou operar em stealth. O modelo 51 é o melhor em muitas situações, e é uma das mais poderosas armaduras do Latinha. Homem de Ferro, Os Últimos Dias, foi uma história curta acompanhada de uma imagem de um Tony Stark envelhecido usando aquela que seria a mais forte armadura do Homem de Ferro de todas. A história conta a chegada de um vilão chamado Shogun num futuro próximo do universo Marvel. O vilão tinha criado a sua própria armadura rivalizando com o Tony Stark e agora, o Vingador aposentado deve construir algo ainda melhor. Os leitores não viram essa armadura em ação, mas a história diz que essa é a mais poderosa armadura criada até então. E já que a história Os Últimos Dias acontece no fim da vida do Tony Stark, isso então inclui qualquer armadura criada até aquele momento. Isso é muito legal, mas a Marvel precisa mostrar por que essa armadura é considerada a mais poderosa. Quando Tony Stark está no fim da linha, ele escolhe Nick Travis como seu sucessor, e eles constroem uma armadura imensamente poderosa juntos. Ela é feita de metal líquido, que permite que mude rapidamente de modelos, indo desde uma armadura com capacidade supersônica até uma que tenha o nível da força da Hulkbuster. A armadura fica ainda melhor quando são introduzidas nanopartículas, permitindo que ela fique invisível sobre o portador, até se transformar em qualquer uma que ele quiser para cada missão específica. Nick Travis faz dessa a sua armadura principal, o que solidifica o legado de Tony, e essa é a mais tecnologicamente avançada armadura que Stark já desenvolveu. Em um futuro alternativo mostrado no arco I Am Iron Man, Tony Stark desenvolveu uma armadura que é mais que uma simples armadura, mas um sistema de realidade aumentada com armadilhas que prendem os inimigos em cidades virtuais, enquanto ele os derrota. Quando ela foi apresentada, Tony Stark a controlava, mas, quando a história progrediu, foi revelado que a armadura era totalmente virtual. Na verdade, o verdadeiro Tony Stark ficava sentado em uma cadeira a uma longa distância do inimigo que ele combatia, totalmente escondido pelo holograma. Quando Tony Stark foi corrompido moralmente no evento conhecido como Axe, ele se tornou desprovido de ética e sua armadura endossimbiótica é uma demonstração perfeita disso. Essa armadura essencialmente é um simbionte que é ligado à mente do Stark e nunca se separa do seu corpo. É um update de uma melhoria de suas armaduras Extremis e de nanotecnologia, e Tony Stark nunca tinha exposto seu corpo a nada parecido antes. Essa armadura é forte o suficiente para suportar os relâmpagos da tempestade, é completamente invulnerável a ataques sônicos e pode alterar a sua massa, assim como qualquer alien simbionte. Essa armadura também mostra o rosto do Stark, em vez do seu clássico elmo, e isso é resultado de sua vaidade exagerada, resultando de sua corrupção durante o evento Axe. Essa é mais ou menos igual às outras armaduras quanto à projeção de energia, velocidade de voo, interface da inteligência artificial. Ela é considerada uma das mais poderosas porque é feita do mais forte metal de todo o universo Marvel, o Mysterium. Originando-se da quente sala branca, o Mysterium estreou como material definitivo na armadura modelo 72,
quando um androide assassino feito de Vibranium invadiu a casa do Stark para matá-lo, e o Mysterion dobrou as garras do Vibranium como se fossem de borracha. O que falta de poder de fogo nessa armadura, principalmente se for comparada com modelos mais poderosos, é compensado por sua resistência, e o Homem de Ferro está muito mais próximo de ser o invencível Homem de Ferro, com essa armadura feita com Mysterium. Quando o Homem de Ferro foi dominado pelo Dr. Destino em uma missão em que Victor Von Doom clamou a lendária espada Excalibur como sendo sua, Stark fez um upgrade mágico na sua armadura. Quando ele colocou sua armadura na bainha da Excalibur, ela adquiriu imensa força mágica. Excalibur não só carregou a armadura do Homem de Ferro, como alterou a sua aparência, dando habilidades mágicas para o Stark. A magia do Homem de Ferro era canalizada e era abastecida com a vontade do Stark, o que permitia que ele fizesse qualquer coisa. Isso é basicamente a mesma coisa que acontece com a Lanterna Verde e a Lanterna do Poder. Com a sua ilimitada fonte de poder e o seu ilimitado potencial em batalhas, a armadura Excalibur é facilmente um dos destaques do Homem de Ferro. Quando Thor se tornou o líder de um culto, a presença dele na Terra ameaçava a humanidade a entrar na Terceira Guerra Mundial, e o Homem de Ferro era o único que podia deter o Thor. Usando uma joia encantada abastecida com o poder de Odin, Stark desenvolveu um reator em arco que poderia usar o próprio poder do Thor contra ele mesmo. Qualquer ataque do Thor contra o Homem de Ferro, enquanto ele usava a Thor Buster, apenas fazia o Homem de Ferro ficar mais forte, fazendo dessa uma das primeiras armaduras que davam um poder que igualava o Homem de Ferro aos poderes de um deus. A Thor Buster era tão forte que Tony concordou em dar o reator em arco para o Thor, já que um poder desses nas mãos de um mortal é muito perigoso para os deuses de Asgard deixarem sem proteção e sem vigília. Quando os Celestiais Sombrios vieram para a Terra, o Homem de Ferro usou os desenhos originais dos Aspirantes, uma antiga raça de aliens, para criar a armadura God Killer, uma armadura gigante que Stark fez para matar Celestiais. Essa armadura é fisicamente forte e grande o suficiente para permitir que Tony entre no mano a mano com os Celestiais, e assim é um destaque, já que permite a Tony Stark atingir nível interplanetário. E viajar por qualquer canto do espaço em uma armadura nunca foi possível antes, mas com a God Killer, o Homem de Ferro pode fazer isso facilmente, e ainda ele não precisa se preocupar com nada, já que uma armadura desenhada para combater celestiais pode enfrentar qualquer desafio do universo. Quando Tony Stark desenvolveu uma realidade virtual chamada Escape, essa realidade foi controlada por entidades de inteligência artificial, chamadas Controlador e Placa-Mãe, e ambos eram deuses nesse novo mundo. Então, Stark usou a sua criatividade para desenhar uma armadura forte o suficiente para derrotar esses novos deuses. Essa era a Godbuster, e ela ficou conhecida por causa das suas armas. A Godbuster não existiu só no cyberespaço. Tony desenhou a mesma armadura para o mundo real, mas decidiu que ela era poderosa demais para continuar existindo. E essa armadura também inspirou Arno Stark, o Homem de Ferro de 2020, a fazer a sua própria armadura. Depois de Stark ter se banhado no poder cósmico de Galactus, ele ganhou uma armadura parecida com o Surfista Prateado, que mergulhou em sua forma humana. Esse poder cósmico em sua armadura fez o Homem de Ferro onipotente, e por algum tempo Stark usou esse poder para remodelar o mundo. Ele podia fazer coisas como melhorar o nível de inteligência dos homens, com o estralar dos dedos, ou viajar pelo cosmo, com a piscada de olhos. Como o nome sugere, o Homem de Ferro foi um verdadeiro deus com essa armadura. Ele não canalizava o poder como a Thor Buster
ou usar uma armadura forte o suficiente para matar um deus, como a Godbuster. Nesse caso, Tony Stark se tornou um deus, e esse é o motivo da armadura Deus de Ferro cósmico ser a mais forte armadura do Homem de Ferro de todos os tempos. Então era isso, as mais poderosas armaduras do Homem de Ferro. Se gostou do que viu até aqui, se inscreva no canal, e se não gostou, agradeço a visualização. Até o próximo vídeo.